Eles realizaram um levantamento sísmico na região. Esfinge e eles identificaram um muito grande. Câmara geométrica a cerca de 15 pés abaixo. As patas dianteiras da esfinge. Por milhares, ao longo dos anos, a grande esfinge de Gizeh Tem permaneceu em silêncio no deserto com seu verdadeiro propósito e origens envoltos em mistério. Agora, uma equipe de pesquisadores conseguiu o que muitos acreditavam ser impossível. Eles descobriram uma câmara secreta, enterrada nas profundezas da própria esfinge. O que eles encontraram lá dentro não é apenas misterioso, é profundamente perturbador. Esta é uma das bandagens que, usado para envolver o corpo, as evidências sugerem que foi algo deliberadamente ocultado. Algo nunca destinado a ser encontrado. Por que a esfinge ainda? Assombra arqueólogos? Esculpido em um único bloco de calcário, a grande esfinge de Gizeh se estende por tem 240 pés de comprimento e 66 pés de altura. Só o tamanho já impressiona. Mas o que realmente importa é o que realmente define o tamanho. O que cativa a imaginação das pessoas é como, na verdade, sabemos muito pouco sobre isso. A grande esfinge de Gizeh tem o formato da cabeça de um rei e o corpo de um leão. A maioria dos historiadores acredita que a esfinge era construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado de Faraó Khafra, o mesmo governante acreditado, com a construção do segundo maior pirâmide em Gizeh. Essa teoria tem sido amplamente aceita por gerações. O faraó Khufu reparou a esfinge depois, foi atingido por um raio. Mas quando você olha mais de perto, a história não se sustenta tão facilmente. Não há inscrições em lugar nenhum. A esfinge que diz quem a construiu. Lá. Não existem registros da época que expliquem isso. Por que foi feito ou para que servia? Representar. Isso é incomum para os antigos. Egito. Uma só civilização famosa por documentando tudo, especialmente os seus monumentos e feitos reais. O silêncio que envolve a esfinge é quase absoluto, mais alto do que qualquer registro escrito. É como se seus criadores assim o desejassem, esquecido ou talvez lembrado de maneira diferente. Sabemos surpreendentemente pouco sobre o porquê disso. Foi construído ou mesmo o que realmente é. Representa. Depois, há o estranho desgaste em sua superfície. Geólogos estudaram os profundos padrões de erosão esculpidos em o corpo da esfinge. Muitos deles agora argumentam que esse dano não foi causado por areia soprada pelo vento, como se acreditava antigamente, mas por fortes chuvas. Isso significaria que a esfinge permaneceu de pé durante longos períodos de chuva intensa, o que não aconteceu em Egito desde muito antes das pirâmides foram construídos. Para mim, isso é uma prova clara, como a feição erosiva que observamos, identificada pelo geólogo, foi causada pela chuva que cai forte sobre rochas. Se essa teoria estiver correta, a esfinge pode ser milhares de anos mais antigo que nos disseram. Isso transformaria tudo o que pensamos que sabemos sobre Egito, antigo de cabeça para baixo. Também existe os danos no rosto. O nariz que falta é o mais óbvio. São partes o adorno de cabeça e outros detalhes também foram incluídos. Foram quebrados. Alguns dizem que foram exércitos invasores. Destruiu o nariz para a prática de tiro ao alvo. Outros acham que foi removido para esconder algo. Algo mais importante. Talvez até mesmo a verdadeira identidade da estátua. Seria ela? Sempre teve a intenção de representar um faraó. Ou seria algo mais antigo, com um rosto que governantes posteriores quiseram apagar isso? Ninguém sabe ao certo. Que teve um grande impacto na Europa em que aumentar a conscientização e o interesse em sítios arqueológicos do Antigo Egito. E é isso que torna a esfinge tão fascinante. Por toda a nossa pesquisa, toda a tecnologia que direcionamos para isso ainda não vai revelar todos os seus segredos. Tornou-se mais do que apenas um monumento. É um símbolo de algo mais profundo. Um enigma antigo que se recusa a ser resolvido. Alguns acreditam que isso indica algo perdido, conhecimento. Outros pensam que é prova de um capítulo esquecido da história da humanidade. Seja qual for a verdade, as perguntas continuar crescendo. E através de tudo isso, incerteza, uma teoria tem silenciosamente persistia na ideia de que algo estava oculto, abaixo dela.
enquanto olhamos para a esfinge. Hoje em dia, isso significa esconder coisas. Câmaras secretas. Lendas antigas e árabe medieval. Os textos descrevem algo muito mais complexo do que apenas uma pedra maciça. Monumento. Eles falam de câmaras escondidas, passagens secretas e cofres selados, enterrado profundamente sob a esfinge. Vigarizes dizem que contêm conhecimento proibido, artefatos poderosos, ou mesmo registros de uma civilização perdida. Então, encontramos evidências de que todas essas painéis foram cortados no lago. De acordo com alguns relatos, a esfinge não era apenas uma estátua, mas um marco, construído para guardar a entrada de um vasto rede de túneis que se estende por baixo, o deserto. A maioria dos estudiosos o descartou. Essas histórias são consideradas mitos. No entanto, os rumores nunca desvaneceu de verdade, transmitido através de gerações. Tradição oral e escritos marginais, eles sobreviveu por gerações. No início, na década de 1990, novo combustível foi adicionado ao incêndio. Quando engenheiros e arqueólogos trabalhar perto da esfinge despertou a curiosidade. Observações. Alguns relataram que quando tocando em certas partes do estrutura, som, especialmente sob seu som, patas enormes. O som que retornou foi estranhamente oco. Não combinava com a pedra sólida e densa, como seria de esperar. Ecos sugeriam que vazios ocultos ou câmaras internas podem existir dentro do monumento ou diretamente abaixo dele. A esfinge com canais desgastados. 2. 3 pés de profundidade em suas laterais datam de mesmo período. Embora nenhuma descoberta oficial tenha sido, anunciou a possibilidade de algo deitado sob a superfície capturada. Imaginações ao redor do mundo. Então veio a teoria mais ousada de todas vinda de um homem, chamado Edgar Cassiasi, frequentemente chamado de Profeta Adormecido. Em uma série de leituras transgênero, Casey afirmou que o salão dos registros foi enterrado sob o esfinge, segundo ele. Esta câmara continha a história antiga de uma civilização esquecida, Atlântida. Ele acreditava-se que quando este salão era eventualmente descoberto, revelaria as verdadeiras origens da humanidade e a reescrita tudo o que pensávamos saber sobre o nosso passado. Arqueólogos convencionais rapidamente rejeitaram as alegações de Casey, chamando-as de não científico e sem fundamento. Mesmo assim, o dela, a profecia conquistou seguidores devotos. Buscadores espirituais, alternativas, historiadores e teóricos da conspiração, levou suas palavras a sério, argumentando que a ciência moderna ou não estava disposta ou com medo de cavar fundo o suficiente. O que faz? Essas afirmações são difíceis de ignorar, é por assim dizer. Eles são consistentes. Ao longo dos séculos, culturas e fontes, os mesmos temas, voltar sempre, subterrâneo, câmaras, portas seladas, perigos ocultos, e a promessa ou ameaça da antiguidade, poder. Por décadas, essas histórias permaneceram, pouco mais que contos narrados à beira do abismo, da história rejeitada por especialistas, mas nunca completamente esquecido. Isto é, até a ciência decidiu analisar a situação mais de perto. A tecnologia entra em cena. Na década de 1970, uma nova capítulo no mistério da esfinge começou silenciosamente. Uma equipe de pesquisa, liderada por o geógrafo Dr. Thomas DeBakey e autor, o pesquisador Dr. John Anthony West, partiu para testar uma ideia que a maioria não. O mundo acadêmico se recusou a aceitar. Sério. Usando equipamentos sísmicos, eles realizaram pesquisas ao redor da base do Grande Esfinge. O que eles encontraram foi completamente inesperado. Abaixo das patas dianteiras da estátua e ao longo de suas laterais, os dados sísmicos mostraram algo incomum: padrões subsuperficiais. Estes não eram os leituras suaves e consistentes que você gostaria. Espera-se que o resultado venha de rochas matrizes não perturbadas. Em vez disso, os dados apontaram para grandes, espaços irregulares abaixo da superfície, anomalias que claramente não correspondiam às camadas geológicas naturais ao redor deles. Essas estruturas subterrâneas não eram fáceis. Para dar uma explicação,
Eles sugeriram o Passivhaus, ação, presença de cavidades, espaços ocos, ou talvez até mesmo câmaras diretamente abaixo do monumento. Embora as descobertas não confirmar exatamente o que estava abaixo, eles levantaram questões sérias que não poderiam ser respondidas. Não será mais ignorado. Ainda não está claro o que há dentro da câmara, senão o sonho. O cenário seria encontrar artefatos como esses nas próximas décadas. Melhores ferramentas ficou disponível. Penetração no solo, varreduras de radar e imagens 3D avançadas. Técnicas proporcionaram visualizações mais claras de o que havia sob a esfinge. Mais uma vez, os resultados mostraram vazios anormais em áreas importantes. Locais. Então veio um dos mais tecnologias de ponta de todos, Muon, tomografia. Este método, que utiliza raios cósmicos para detectar espaços vazios, dentro de estruturas sólidas, foi implantado em a década de 2010. Os dados que produziu foram surpreendente. Revelou mais vazio de alguns, bem no interior da própria esfinge e em outros lugares, estendendo-se por baixo. Estes não eram buracos aleatórios. Pareciam organizados, estruturado e, em algumas áreas, simétricos e mais importante, eles não pareciam ter se formado naturalmente. As evidências estavam se acumulando por toda parte. Décadas diferentes com múltiplas tecnologias e equipes independentes. A mesma mensagem estava sendo transmitida em alto e bom som. Claro, havia algo escondido. Sob a esfinge, não era apenas uma massa sólida de calcário, esculpida a partir de uma colina. Estava situada acima, ou talvez até mesmo construído em torno de outra coisa. Algo deliberadamente ocultado. Acho que se pode argumentar que a esfinge é a estátua mais reconhecível em todo o mundo. O mundo. Ainda assim, nem todos concordaram com o que estes. Os espaços subterrâneos realmente existiam. Alguns geólogos afirmaram que as anomalias eram simplesmente o resultado da erosão natural. Eles argumentaram que a água e o tempo criaram pequenas cavernas ou fissuras dentro. O calcário e nada, algo misterioso, estava acontecendo. Mas outros resistiu. Esses pesquisadores apontaram a forma e a localização dos vazios. As linhas eram muito retas, as formações muito simétricas e suas posições precisas demais para serem acidentais. Natureza. Para eles, essas eram as claras. Assinaturas de câmaras ocultas, construídas ao longo, há muito tempo e selado por razões desconhecidas. Como? O debate ficou mais acalorado, assim como a divisão entre a corrente principal, arqueólogos e independentes, investigadores. De um lado estavam acadêmicos, pedem cautela e solicitam mais testes e análises revisadas por pares. Por outro lado estavam os exploradores, pesquisadores e buscadores da verdade que acreditavam desesperadamente que as evidências já falavam por si só. Eles argumentaram que algo importante foi enterrado, ali e aquela pessoa ao longe. O passado havia se esforçado muito para esconder isso. O mistério não era mais sobre se algo estava escondido abaixo da superfície da esfinge. A verdadeira questão agora era o que era e por que havia permanecido escondida por tanto tempo. Essa pergunta finalmente pressionou algumas pessoas a cavar e descobrir a verdade com as próprias mãos. Escavações secretas e descobertas não reveladas. Ao longo das últimas décadas, rumores persistentes têm circulado sobre escavações secretas ocorrendo ao redor. A Grande Esfinge de Gizeh. A Grande Esfinge contemplou areias movediças do deserto egípcio, em posição de guarda diante das grandes pirâmides de Gizeh. Oficialmente, qualquer escavação perto da antiga. O monumento é rigorosamente controlado por Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. O governo insiste que a atividade arqueológica está documentada, supervisionado e transparente. No entanto, os sussurros contam uma história completamente diferente. História. De acordo com várias fontes independentes. Fontes, nem todas as operações têm, seguiram a linha oficial. Alguns pesquisadores afirmam que é altamente restrito. As escavações ocorreram fora da vista do público, frequentemente sob supervisão militar,
e, particularmente, em zonas sensíveis próximas de patas e parte inferior do corpo da esfinge. As alegações são difíceis de comprovar, mas continuam surgindo. Denunciantes e fontes internas anônimas relataram atividades incomuns à noite e a movimentação de equipamentos não identificados dentro e fora do local. Diversos relatos descrevem a descoberta de passagens seladas sob a estrutura. Outros mencionam poços de pedra esculpidos que descem até a rocha matriz, revelando espaços que parecem ter sido feitos pelo homem, mas que não possuem qualquer documentação a respeito. Apesar da natureza potencialmente explosiva dessas alegações, nenhuma declaração oficial foi divulgada. Em vez disso, parecia que todas as pistas eram discretamente descartadas, e qualquer descoberta que pudesse ter sido feita nunca mais foi mencionada. Depois de anos de espera, observação e coleta de evidências, um grupo de pesquisadores decidiu que não podia mais ficar de braços cruzados. Eles haviam estudado os rumores. Haviam conversado discretamente com ex-funcionários, empreiteiros e testemunhas não oficiais. E quando finalmente viram uma chance de entrar e desvendar a primeira câmara secreta, simplesmente não conseguiram resistir. Quando a câmara foi aberta, operando sob estrito sigilo e sem aprovação oficial, a equipe prosseguiu com um plano que muitos consideravam impossível. Utilizando sistemas avançados de câmeras de fibra óptica e um método de microperfuração não invasiva e precisa, a equipe voltou sua atenção para um dos locais mais debatidos da Terra, sob a grande esfinge de Gizeh. Após analisar cuidadosamente décadas de dados de escaneamento subterrâneo, eles identificaram uma anomalia atrás do ombro direito da esfinge e da própria grande esfinge. Esta é uma área de particular importância para a compreensão desta questão. Tratava-se de uma pequena cavidade, aparentemente insignificante, quase imperceptível em levantamentos topográficos padrão. Mas, para essa equipe, era a pista mais promissora até então. Com muita cautela e sob a proteção da noite, eles perfuraram a rocha logo abaixo da superfície. No instante em que a ponta da broca perfurou a última camada de pedra, seus instrumentos reagiram instantaneamente. Sensores registraram uma queda repentina na pressão do ar. Era um sinal claro. O espaço além estava selado há um tempo extremamente longo. Eles rapidamente inseriram a câmera de fibra óptica pela abertura. O que a lente revelou os deixou sem fôlego. A luz da câmera atravessou camadas de poeira intocada, revelando uma estreita passagem de pedra. O corredor se estendia até uma câmara retangular que claramente não havia sido acessada em milhares de anos. Não havia pegadas, detritos, sinais de animais ou insetos. O silêncio era ensurdecedor, como se o próprio espaço tivesse esquecido o som. O ar lá dentro era surpreendentemente frio, especialmente em comparação com o calor implacável do deserto acima. Não era o tipo de frio que se sente apenas pela temperatura, mas algo mais profundo, algo imóvel e ancestral. E quando ele observou a esfinge, os estranhos padrões de erosão em forma de vieira e os peixes verticais, particularmente na trincheira ao redor da esfinge, as paredes da câmara eram lisas, cuidadosamente esculpidas e estruturalmente sólidas. O trabalho em pedra era muito avançado para ser acidental. Não correspondia às técnicas usadas em tumbas ou templos próximos. Na verdade, parecia mais antigo, muito mais antigo. Embora grande parte da superfície estivesse coberta por uma fina camada de poeira, tênues entalhes ainda podiam ser vistos por baixo. Estavam desgastados pelo tempo, mas claramente intencionais. Não eram marcas de uma caverna natural. Tinham propósito e design. No entanto, não havia símbolos que identificassem um faraó, objetos noerários, nenhum arranjo funerário. Ficou imediatamente claro. Aquilo não era uma tumba. Não era uma câmara de armazenamento. Era algo completamente diferente. Então, a câmera se voltou para a parede oposta da câmara. Conforme o feixe de luz iluminava o espaço além, todos os membros da equipe se inclinaram para mais perto, com os olhos fixos na tela. O que viram no fundo daquela câmara foi verdadeiramente aterrador. A descoberta aterradora lá dentro. Espalhados pelo chão de pedra, havia o que, a princípio, pareciam ser montes de entulho, mas, à medida que a câmera focava, as formas se tornaram inconfundíveis. Eram restos humanos. Ossos jaziam expostos sob grossas camadas de poeira,
mas suas posições não eram compatíveis com nenhuma forma de sepultamento tradicional. Alguns esqueletos estavam encolhidos em posição fetal, como se tentassem se proteger de algo. Outros estavam estirados com os braços erguidos acima da cabeça ou dobrados em ângulos anormais. Um deles parecia estar estendendo a mão em direção ao teto. Outro estava com as costas arqueadas contra a parede, como se tivesse sido pego no meio de um grito. Os especialistas que analisaram as imagens ficaram imediatamente impressionados com o quão caótica e antinatural a cena parecia. A disposição dos corpos não sugeria uma morte pacífica. Em vez disso, indicava medo, pânico ou possivelmente um ritual violento. Alguns especialistas sugeriram a possibilidade de sacrifícios. Outros acreditavam que as vítimas poderiam ter morrido tentando escapar de algo do qual não conseguiam fugir. Ao longo das paredes de pedra, tênues marcas haviam sido gravadas na superfície. Não eram hieróglifos. Eram entalhes rudimentares e superficiais, feitos à mão. Os símbolos eram desordenados e irregulares, como se tivessem sido criados em um momento de urgência. Não seguiam nenhum sistema linguístico conhecido. Algumas apareciam como linhas aleatórias, enquanto outras se repetiam em padrões. Um símbolo em particular surgia constantemente. Parecia uma figura humana rodeada por chamas. Havia sinais de danos causados pelo fogo. O teto apresentava marcas escuras e espessas de queimaduras. Os padrões de queimaduras sugeriam calor intenso em áreas específicas da câmara, mas não havia sinais de danos causados pelo fogo perto da entrada ou do túnel. Parecia que as chamas haviam sido contidas dentro da própria câmara. A equipe achou isso estranho. Incêndios geralmente deixam rastros de fuligem pelas aberturas de ventilação ou saídas. Este não. E apesar do ambiente selado e da passagem do tempo, o ar lá dentro ainda carregava um leve cheiro acre. Era o aroma inconfundível de algo que havia queimado há muito tempo, mas não completamente esquecido. A causa do incêndio é desconhecida, mas alguns especialistas começam a questionar se foi provocado intencionalmente. Um arqueólogo sugere que poderia ter sido um ato de contenção. Se a câmara continha algo perigoso, seja físico, biológico ou simbólico, o fogo pode ter sido usado para tentar destruí-lo ou purificá-lo. Outra possibilidade é que as pessoas dentro da câmara tenham tentado escapar queimando-a ou se defender, e o fogo as consumiu. O fato de a câmara estar selada reforça a ideia de que o que quer que tenha acontecido não deveria ser visto novamente. Diversos pesquisadores especularam que os corpos, o incêndio e o pânico sugerem algo mais do que apenas uma fuga frustrada. Uma alegação particularmente perturbadora é a de que a câmara pode ter sido usada para punições, possivelmente execuções pela fogueira, realizadas em total isolamento. Não se tratava de um ritual público, mas de uma sentença secreta executada sob a esfinge. Os símbolos repetidos em forma de chama poderiam representar não apenas o fogo, mas também a queima como um aviso. Não havia nenhum sinal real em lugar nenhum, nenhum artefato, nenhuma relíquia de ouro, nenhum nome esculpido em pedra, nada que sugerisse que esta sala tivesse sido destinada a honrar os mortos. Não parecia um espaço sagrado, parecia algo muito pior. Quanto mais a equipe investigava, mais claro ficava. Não era um túmulo. Não era um local de descanso. Era uma prisão. Alguns pesquisadores agora começam a fazer um tipo diferente de pergunta. Uma que muda o significado de todo o sítio arqueológico. E se a esfinge nunca tivesse sido destinada a guardar os túmulos dos faraós? E se seu verdadeiro propósito não fosse proteger os vivos de intrusos, mas sim manter algo enterrado em seu interior? Por que essa descoberta deve permanecer oculta? Que dentro das pirâmides existem muitos vazios e muitas aberturas. Após o vazamento das imagens, as autoridades egípcias não ofereceram nenhuma resposta oficial. Esse silêncio aumentou ainda mais as suspeitas. Alguns agora acreditam que não se trata de indiferença, mas de negação deliberada. Nos bastidores, relatos sugerem que altos funcionários estão profundamente perturbados. Fontes internas afirmam que há um pânico crescente nos mais altos escalões. Ao mesmo tempo, começaram a surgir relatos conflitantes, descartando a descoberta como uma farsa. Mas muitos observadores consideram o momento conveniente demais. Eles acreditam que essa narrativa falsa pode ter sido plantada por aqueles no poder para controlar a reação pública.
Sob essa perspectiva, o silêncio em si pode não ser ausência, mas estratégia. Nos círculos acadêmicos, a descoberta provocou uma séria divisão. Arqueólogos, historiadores e autoridades debateram em voz baixa, mas com intensidade. Alguns queriam tornar o assunto público, acreditavam que as imagens eram reais e que as descobertas aterrorizantes precisavam ser estudadas, documentadas e compartilhadas com o mundo. Para eles, não se tratava apenas de uma nova descoberta. Foi possivelmente a descoberta mais importante da história da egiptologia, mas outros discordaram veementemente. Argumentaram que essa descoberta, se real, era perigosa demais para ser revelada, não pelo conteúdo físico da câmara, mas pelo seu significado. Se a esfinge tivesse sido usada para rituais sombrios, ou pior, como estrutura de contenção para algo antigo e desconhecido, toda a narrativa do Egito Antigo seria destruída. Não se tratava apenas de novos artefatos ou túneis subterrâneos. Tratava-se da possibilidade de que a civilização que pensávamos conhecer tivesse um lado oculto e aterrorizante. Um lado enraizado não na religião ou em cerimônias, mas no medo, no segredo e no controle. Esse tipo de revelação poderia desencadear o caos. Devido ao tamanho de seu túmulo, ao formato singular do teto abobadado e também por ser revestido internamente com gesso, grupos religiosos do mundo todo provavelmente o condenariam. Chamariam de blasfêmia. Organizações de preservação do patrimônio poderiam exigir que o local fosse lacrado para sempre. E depois a reação do público. As pessoas não gostam de ter seu senso de história e realidade subitamente destruído. Além disso, há o risco econômico. O turismo é uma parte enorme da economia egípcia. E, em particular, a Grande Esfinge não é apenas um marco histórico. É um símbolo, um ícone. No momento em que esses símbolos forem associados a algo sinistro ou perigoso, o dano poderá ser irreversível. O número de turistas despencaria. A confiança nas instituições de patrimônio egípcias poderia ruir. A mídia internacional desmascararia a história. Portanto, para muitos no poder, enterrar a verdade pode parecer a única escolha lógica, pelo menos por enquanto. Mas alguns acreditam que esse silêncio não se trata apenas de cautela. Acreditam que se trata de controle. Porque o que foi encontrado dentro da câmara, se os relatos forem precisos, não apenas reescreve a história, como ameaça a própria crença. E isso nos leva à verdade mais perturbadora de todas. O que você acha dessa descoberta? Comente abaixo.